Peugeot 206. Eita, esse carro aqui é amado por diversos e diversos indivíduos apaixonados por carros lindões e completos. E também é odiado, é uma mistura de amor e ódio. Quem já teve um carro desse sabe por quê, né? Ele é simplesmente fascinante. Eu gosto de chamar ele de uma verdadeira obra de arte da engenharia automobilística. Olha os arremates, o design, o vinco, de qualquer ângulo esse carro é lindo. Se você comprar o primeiro que foi lançado no Brasil, agora no ano de 2025, você comprar aquele lá do passado, primeiro, ele vai ficar um carro assim muito mais chamativo e elegante em termos de beleza mesmo, do que muitos e muitos carros, talvez a maioria dos carros populares que temos hoje. Pelo menos na minha opinião, eu acho que há uma certa unanimidade disso, né? Uma harmonia, um cuidado no design assim de poucos carros têm, né? E os comentários dos proprietários, se você for pesquisar em sites, conhecer alguém na rua, no trabalho que tem, as pessoas sempre comentam a mesma coisa, né? Para o valor dele, ele é mais completo, oferece uma experiência assim de usabilidade maior do que carros que custam o triplo, por exemplo, do preço, tá? É um carro que visualmente agrada, você sente bem em chegar na garagem e ver aquele carrão lá, entende? Mas fica atento que tem versões que não deu muito certo, né? Com as oficinas brasileiras, né? Nem todo mundo sabia mexer naquela época, não havia tanta especialização. Existem mecânicos e mecânicos, né? Tem os bons profissionais e tem aqueles profissionais que são bons, mas apenas em determinados veículos, né? Não dá para generalizar, é claro, né? Tem mecânico que ficou um especialista em Gol, Palio e tal, mas quando chegava um carro de uma tecnologia pouco, com poucas experiências práticas deles nas oficinas e tal, eles ficavam, né, com uma certa dificuldade em lidar com problemas que eram novos, principalmente lá no passado, novos problemas, né? Equipamentos diferentes, a elétrica era diferente e tal. E isso acabava afetando bastante a experiência de ter esse carro. Tá? E existem problemas que parecem que são mais crônicos. Eu digo parece, porque há indivíduos que têm aqueles mesmos carros, aquele mesmo ano e não dá zebra. Então há muita questão envolvida, tá? Tem carros que são menos resistentes, são preparados para um solo melhor que o nosso, temperaturas diferentes do nosso país. Então, dependendo do uso, ele vai sofrer ou não certas torções, certas folgas de certas peças, um desgaste precoce ou não. Há uma série de fatores, o cuidado que o indivíduo tem, tá? Clima, temperatura, altitude, tudo está em questão, né? Então, um carro que, se for comparar tipo com um Uninho, um Palio, ele é mais sensível em diversos aspectos, tá? Mas oferece em contrapartida coisas que esses outros modelos nunca ofereceram lá na época, tá? Então isso é muito interessante. Eu vou ler um artigo aqui da Auto Mais, que eu achei muito bom. Agradeço aqui pelo conteúdo, está disponível na internet, lá de 2024, não é tão antigo assim, feito pelo Felipe Yamauchi. É muito bom e vou considerar aqui com vocês esse artigo, tá? É o Peugeot 206, foi a Revolução Francesa. Foi ótimo esse tema aqui. É um dos carros mais lembrados e queridos da Peugeot. O quê? O 206, né? O hatch compacto chegou querendo atenção e atraiu diversos fãs. Eu, por exemplo, posso me considerar um desses, né? Sou super fã dos designers de todos os carros da Peugeot, né? Um modelo em especial é que eu achei um pouco estranho à frente. E depois posso comentar sobre isso se vocês quiserem. Enfim, vamos lá. Conhecida por seus carros bons de dirigir e com a famosa cara de leão, a Peugeot tem um modelo bem especial guardado na memória, o 206. O hatch compacto nasceu no fim da década de 90 e chegou arrasando quarteirões. Ele trouxe à marca um fôlego e fez a revolução na vida da montadora aqui no Brasil. Confira como é que foi essa história. Apresentado ao público em 98, o 206 era tido como substituto do 205. O novo hatch trazia linhas mais arredondadas e amplas, o que auxiliava na visão do exterior, e inicialmente a Peugeot queria apenas os modelos 106 e 306 no mercado internacional. Todavia, o segmento de hatch começava a bombar com força, e aí nasceu o projeto do famoso 206. Seu desenho conta com a assinatura do estúdio Pininfarina,
Olha, esse estúdio aqui eu tinha mencionado ele sobre o vídeo do Palio, né? É Pininfarina, eu tinha dito Pitinfarina, eu acho, né? Agora tá correto aqui, ó, Pininfarina. Todo o conjunto do hatch chamava a atenção ao público lá em 1999, quando de fato ele foi lançado. Aliás, ele ainda chama a atenção por onde passa. Na Europa, ele tinha versões com motor 1.1, 1.4, 1.6, 1.9 e olha só, até a diesel existia versão. Até o 2.0. Eles sempre acompanhados assim de um câmbio de 5 marchas. A primeira vez que deu as caras ao público brasileiro foi lá em 1999. Chegada triunfal. No começo, o Peugeot 206 vinha importado diretamente da França. Então, pessoal, ele não foi fabricado no Brasil logo no início. As primeiras unidades eram importadas, tá? Ele veio em um lote pequeno, que só contava com 5.000 carros. Pouco tempo depois, já vinha assim da Argentina para cá. Mas em 2001 passou a ser produzido na planta da PSA em Porto Real, no Rio de Janeiro. Nessa época ele contava com motor 1.0, que era emprestado da Renault. Ele rendia 70 cavalos e 9,5 kg por força-metro de torque e tinha apenas câmbio manual de 5 marchas. Seu design atrativo, lista de equipamentos completas para a época e para o seu segmento, foram os principais chamarizes desse modelo. Pouco tempo depois ganhou o propulsor de 1.6 de 8 válvulas, o qual entregava 90 cavalos e 14 kg por força-metro. Esse durou bastante, todavia foi substituído mesmo assim pelo 1.6 e 16 válvulas, que desenvolvia 110 cavalos e deixava o 206 bem mais espertinho. O Peugeot 206 vinha para incomodar o famoso Gol, que sempre foi líder de vendas, né? Incomodou o Gol, incomodou o Clio, o Palio, o Fiesta e muitos outros. Atraiu diversos clientes, deu um fôlego para a imagem da marca francesa, assim, inigualável. Em 2004, ele recebeu sua única reestilização, recebeu faróis que passam a contar assim com lente de policarbonato, lanternas com novo desenho e o leão, símbolo da montadora, passou a ser maior na tampa do porta-malas. No quesito motorização, ele perde o motor 1.0 e passa a ter somente 1.4 e 1.6. Lembrando que 1.4 passou a ser o propulsor da versão mais barata. Ele rendia 82 cavalos e 12,6 kg por força-metro. A Peugeot utilizou no marketing dessa mudança do hatch, pois ele tinha preço equivalente aos modelos 1.0. Imagina aí, você pagava naquela época então o valor de um carro 1.0, né? Você tinha um carro com um motor muito mais forte, muito mais potente, cavalaria maior. E ele também era um carro leve, então era um excelente negócio, né? O preço de 1.0 das outras marcas, você pegava um carro melhor, mais completo. Então ajudou demais no marketing comercial da Peugeot. Em 2005, o Brasil recebe o Peugeot 206 SW, a versão perua dele, tá? Foi aqui que o 206 Rally, também teve essa versão Rally, estava no Brasil desde o lançamento do hatch, que se despediu do nosso mercado. A Peugeot estava de olho nos jovens e lançou a versão Moonlight, a qual trazia de série teto solar elétrico, mas tudo mudou a partir de 2008. O substituto fracassou. Faltando 2 anos para virar a década para 2010, a marca francesa mostrou para a América Latina o 207. Ele nada mais era do que o próprio 206, com a dianteira e a traseira completamente reformulados, que lembravam o modelo europeu. Como não era uma nova geração e tinha diversos problemas de construção, o 207 não emplacou por aqui, tá? Tinha a versão sedã, versão perua e até a caminhonete Hogar, que foram vendidas todas sem sucesso. Mesmo assim, o Peugeot 206 era vendido em uma única versão e era mais em conta do que o 207. Entretanto, o modelo, embora tenha sido descontinuado, tá, aqui no Brasil, ele segue vivo em outros lugares, né? Segue firme e forte lá no Irã, onde é produzido até hoje com o mesmo visual de sua estreia. E além disso, o 207 brasileiro
também é feito por lá e comercializado até com direito a teto panorâmico. E aí, pessoal, gostaram desse artigo? Vocês podem ler ele na íntegra, completão, lá no site Automais, tá? E vou mencionar aqui um site muito bom, tá, para vocês pesquisarem, que fica uma super dica, é o Carros na Web. Quando vocês forem comprar um carro, eu aconselho vocês darem uma olhada nesse site. Isso é uma dica muito, muito útil, tá, na hora de comprar. Você vê aqui depoimentos reais, os proprietários alistando o pró e o contra, o bom e o ruim de cada marca, de cada modelo. É incrível, está de parabéns a pessoa que desenvolveu esse site, tá? E no que se refere ao Peugeot, o ponto principal sempre é o quê? O estilo dele. O acabamento é relativo, né? Tem gente que fala que a questão dos encaixes, o barulho de plástico, alguma coisa desse tipo, mas visualmente ele é atraente. Mas é muito comum assim que a maioria elogie a posição de dirigir, o infotenimento, né? Ou seja, os equipamentos, a tecnologia que ele oferecia. O ponto mais criticado desse carro costuma ser a suspensão. Costuma ser a recomendação quando se leva em conta alguns problemas mecânicos e suspensão, entendeu? E você vai ver detalhes aqui sobre o pró e o contra, a experiência de uso, tá? Ela é ainda melhor do que qualquer informação que você encontrar na internet, em livro, revista, né? Você imaginar, nada se compara a você perguntar quem tem, que é a vida real, a parte prática de ter o veículo, entende? Isso é uma dica assim que vale 1 milhão, tá? Não tem nem preço. Então, materialize o reconhecimento por essas dicas, curtindo o vídeo, compartilhando, indicando o canal para mais pessoas, para dar apoio e a gente continuar a dar mais dicas sobre tudo que está relacionado a veículo. Tem o link na descrição aqui do vídeo, neste e nos outros vídeos, de um curso que eu super indico, que pode salvar a sua vida, a vida da sua família, e salva o seu bolso também, porque envolve treinamento, no mesmo curso, treinamento para ser um motorista que economiza o combustível, economiza a vida útil do carro, que é ministrado por um especialista, né? Um piloto bem conhecido aqui no Brasil e no mundo, tá? E você também ajuda o canal a crescer, curtindo, compartilhando e comprando o curso, que é extremamente acessível, ainda parcelam várias vezes lá no Hotmart, tá? E voltando a esse canal aqui que eu mencionei, do Carros na Web, nos referindo ao Peugeot, olha só os tópicos que os proprietários comentam. Por aí você vê que o carro é muito interessante. Ó. O pessoal comenta, melhor carro, compacto, popular, mas tem que cuidar. Completo e barato. Outros, muito melhor do que dizem. Opinião do Leão. Melhor custo-benefício para quem quer um hatch que anda bem. Me surpreendi com o carro. Então, esses comentários e muitos outros você vai ver lá no Carros na Web. Não estou ganhando nada por indicar o site deles, tá? Não conheço o pessoal que faz esse site. Mas é um site que eu sempre gostei de pesquisar nele. E é uma mão na roda, ele ajuda demais. Você vê, você só quebra a cara com o carro se quiser com essa dica, tá? Porque você vai ver a pessoa descrevendo aqui, olha, vaza isso em tal canto, já resolvi não sei quantas vezes, não resolveu. Aí você vê 10 pessoas comentando aquele mesmo defeito, fica óbvio que é uma coisa muito crônica, tá? Por isso que esse site ajuda muito. Então você acaba se identificando com a necessidade dessa pessoa que diz que tinha a necessidade de ter um carro com mais espaço, com mais robustez e tal. Você vê também a parte boa de cada carro. Isso que eu mencionei agora foi só um exemplo, tá? Aconselho você ir lá e ver na prática. Se você tem mais dicas de sites para ajudar os inscritos no canal, né, sobre pesquisa de carro e tal, inscreva aí, vamos ajudar um ao outro aí para expandir mais esses conhecimentos, né, ajudar as pessoas a não serem lesadas nas suas escolhas, a compreender como é que é a questão do meio automobilístico. E comentem também sua experiência, tá? Se você tem um Peugeot, já teve, quer dar uma dica aí para quem vai assistir esse vídeo, uma dica de compra, uma dica de qual o melhor ano, qual o pior ano. Tem anos que tem, parece, problemas mais crônicos, né, do que outros, tá?
ou se você não recomenda de jeito nenhum, enfim, fica à vontade, conta a sua história, que ajuda demais também esses compartilhamentos de informações, ok? Forte abraço e conto com todos vocês. E até o próximo conteúdo.